boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos para participar dessa audiência pública importante, que vamos falar, né, das doenças neurodegenerativas, com foco na doença de Parkinson. Eu cumprimento especialmente os meus pares presentes, vereador Júlio Kaminski e Paulo Ferrarese, muito obrigado aí pela presença. Agradeço também a todos que se dispuseram a estar aqui hoje para discutirmos um assunto tão relevante, tão importante, e vai ficar ainda mais importante no decorrer dos próximos anos, das próximas décadas. E com isso, eu declaro aberta a presente audiência pública, realizada pela Câmara Municipal de Criciúma, com a finalidade de debater a respeito de doenças neurodegenerativas, com foco na doença de Parkinson no município de Criciúma, proposta aí por este vereador, através do requerimento 417 de 2023, sendo aprovado por unanimidade nesta casa. Como eu disse, hoje trataremos, nesta audiência pública, das doenças neurodegenerativas com foco na segunda mais incidente e prevalente, a doença de Parkinson. O perfil demográfico no Brasil e no mundo está se modificando, o que significa que estamos envelhecendo. E os indivíduos com mais de 60 anos no Brasil, em 2060, representarão cerca de 33,7% de toda a população. Um número alarmante para toda a sociedade e principalmente para os gestores de saúde pública que precisam de novas estratégias para suportar o impacto que isto acarretará para todos. As doenças neurodegenerativas são condições muito debilitantes, ainda sem cura, que afetam pessoas de todas as idades e resultam da degeneração progressiva e ou morte de neurônios, as células responsáveis pelas funções do sistema nervoso. Atualmente, estima-se, melhor dizendo, que mais de 50 milhões de indivíduos vivam com algum tipo de demência em todo o mundo, com aumento previsto para 75 milhões até 2030 e para 131,5 milhões até 2050. As principais, por serem de maior incidência e prevalência, são a doença de Alzheimer, no mundo são 38 milhões e no Brasil 1 milhão e 200 pessoas acometidas. A doença de Parkinson, no mundo são 8 milhões e 500 mil pessoas, com 329 mil mortes no ano de 2019. No Brasil, são 200 mil pessoas acometidas. Além da esclerose lateral amiotrófica, que no mundo acomete cerca de 320 mil pessoas e no Brasil 8 mil pessoas. E também a doença de Huntington, é isso, né? Quem puder me ajudar aí. E da atrofia muscular espinhal. Portanto, mais do que importante realmente de ser tratado nesta casa sobre esse tema, porque requer políticas públicas, que é o que a gente vê, que inclusive na questão do Parkinson é uma doença subnotificada, por não haver uma notificação compulsória. Então, notifica quem quer. E aí a gente acaba com uma situação hoje em Criciúma, que se a gente considerar as pesquisas, o número é bem maior do que se pensa que é, considerando, né, a população e o número de habitantes com a idade acima de 60 anos. Eu ressalto que o instrumento da audiência pública está previsto no artigo 244 do Regimento Interno do Poder Legislativo deste município, tendo por finalidade possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa visando ao esclarecimento de dúvidas e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, sejam todos e todas bem-vindos
e vamos participar ativamente dessa audiência. Destaco ainda que esta audiência pública está sendo gravada e transmitida ao vivo no perfil oficial do Legislativo, no youtube.com/Câmara Criciúma e no facebook.com/Câmara Criciúma. E para dar início, eu convido aí para fazer parte da mesa o Dr. Bruno Losminetto, médico neurocirurgião. Também convido a senhora Ariete Inês Minetto, coordenadora do curso de fisioterapia da Unesc. Convido também o senhor Pedro Carlos Mendes, que é presidente da Associação dos Portadores de Parkinson, ou da doença de Parkinson. Ele é aqui, presidente. E a senhora Tatiana D'Agostinho Felisbino, vice-presidente da Associação de Portadoras ou Doença de Parkinson. E gostaria de convidar para fazer parte da mesa o juiz de direito, Dr. Rafael Milanese Spilleri, que é diretor do Fórum da Comarca de Criciúma. Dando prosseguimento, ressalto que, conforme o artigo 244, parágrafo 2º do Regimento Interno, essa audiência terá a duração máxima de 2 horas. Os primeiros 40 minutos serão dedicados às considerações da mesa. Os 50 minutos seguintes ficarão disponíveis para manifestações do público, com um tempo de 2 minutos de fala por pessoa. Nos tempos restantes, faremos os encaminhamentos por pessoa nos tempos, ou melhor. E aí, nesse sentido, eu já gostaria de iniciarmos, a gente hoje está com um pouquinho, vemos aí que tem um público bastante grande aqui, e com certeza todos gostariam de fazer a sua fala, portanto, vamos dar início à nossa audiência, convidando o senhor Pedro Carlos Mendes, presidente da Associação dos Portadores, ou melhor, da doença de Parkinson. Fique à vontade, o senhor tem 5 minutos. Lembrando que o vídeo pode ser colocado agora sem o som, viu? Pessoal da técnica aí. Boa noite a todos. Tá ligado, tá ligado. Pode falar. Boa noite a todos. A todos e a todas. Gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês aqui presentes, especialmente algumas pessoas que nós convidamos aí de outros municípios. Eu não vou aqui enumerá-las porque não tomei conhecimento ainda do nome dessas pessoas. Falando especificamente sobre o nosso caso, sobre Parkinson, cumpre salientar o seguinte: eu tenho 66 anos de idade, há 6 anos fui diagnosticado com Parkinson. Num primeiro momento, o chão se abriu e foi muito complicado absorver esta situação, esse diagnóstico. Porém, continuei buscando me inteirar sobre essa situação, pesquisando bastante e não me conformando com o diagnóstico, né, fui atrás de tudo aquilo que eu imaginava que poderia me melhorar a minha condição de vida. Então comecei a pesquisar, buscando aí nas mídias, nas mídias sociais. Comecei a seguir, então, a doutora Adriana Moro, médica neurologista, que hoje radicada em Curitiba. Comecei a seguir ela no Instagram
E também comecei a seguir a doutora Mariana Moscovici, também brasileira, que hoje está mais radicada na Alemanha, que são especialistas no assunto Parkinson. Sem contar também que eu comecei também a seguir o Dr. Bruno Brujali, médico neurocirurgião, radicado em São Paulo, especialista em cirurgia, de Parkinson, na implantação do chip, né, que depois o Dr. Bruno deverá certamente expor melhor o assunto. Então, comecei, mediante essas buscas e essa pesquisa, e aqui em Criciúma comecei a me tratar com a doutora Tatiane Bruch, que hoje é a médica que me acompanha. E fazendo fisioterapia, iniciei um tratamento na Unesc em 2018, no programa ProPark, que a Unesc oferecia para os portadores de Parkinson. Lá nós tínhamos um grupo que se encontrava 2 vezes por semana e nós trocávamos experiência e participávamos de um programa bastante interessante no quesito da nossa situação de Parkinson. Também fiquei sabendo de tudo que eu vi e pesquisei, que a doença de Parkinson, 50% é medicamentosa. E os demais 50% depende de cada um. Haja vista que o Parkinson ele é personalizado. Cada um de nós temos um Parkinson diferente. Ou seja, cada portador tem um Parkinson com alguns sintomas que não se assemelham às demais pessoas. Então, pesquisando e continuando participando do programa lá do ProPark da Unesc, nós fomos até 2019, que em razão da pandemia do Covid, o programa foi extinto em 2019. Cada um dos portadores de Parkinson que participava lá, cada um foi para um lado, né? E fomos nos cuidar individualmente. Eu fazia fisioterapia nas demais clínicas aqui na região e também fazia um complemento no meu dia a dia na minha casa. Acompanhado pela neurologista doutora Tatiane, sempre procurei estar ativo, porque o Parkinson ele exige que você brigue com ele todos os dias. Nós amanhecemos todos os dias com uma sequela bastante extenuante. Todos os portadores de Parkinson acordam e dormem com um drama bastante importante. Então, comecei a minha briga lá com essa doença, participando ativamente de tudo aquilo que me era recomendado. Em 2022, nós voltamos a fazer fisioterapia na Unesc, no setor de fisioterapia, e andando por lá eu comecei a observar que várias pessoas que tinham o problema de Parkinson estavam sendo cuidados e orientados pelos mais variados tipos de especialistas. Tinha pessoas lá que eram acompanhadas por médicos cardiologistas, pneumologistas, geriatras, clínicos gerais e várias pessoas desassistidas. Vendo isso me motivou então a procurar os meus amigos lá de 2018, para quem sabe a gente pudesse iniciar alguma coisa, para que a gente pudesse voltar a ter uma assistência melhor, haja vista que a nossa saúde oferecida pelos órgãos públicos aqui da região é bem complicada, né? Todos sabem disso. E nessa busca por aquelas pessoas que estavam comigo em 2018, eu encontrei a Tatiana e mais algumas pessoas ali. Então, convidei a Tatiana, chamei ela, comentei com ela tudo aquilo que eu estava assistindo, tudo aquilo que eu estava vendo,
e de pronto começamos a idealizar a criação de alguma coisa que pudesse aproximar todos os participantes, todas as pessoas portadoras da doença de Parkinson. Nesse inteirinho, nesse meio tempo, eu comecei a me comunicar com pessoas de outras regiões do estado, Joinville, Blumenau, Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba. Em um minuto, senhor Pedro. Entrei em contato com essas associações e comecei a ver que lá a organização que já existe era muito diferente da nossa aqui da região. Então, eu e a Tatiana chegamos à conclusão que o ideal seria criarmos uma associação. Imediatamente, a Tatiana conseguiu um horário ali na rádio local aqui em Som Maior. Nós tivemos lá tivemos um espaço na Rádio Som Maior para começar a divulgar o nosso projeto. Da Rádio Som Maior, nós fomos, então, procurar a Unesc e agendamos, então, um horário lá na Unesc com a nossa amiga Ariete, representando aqui a Unesc, e para ela nós passamos o nosso projeto e o nosso desejo. De pronto, a Ariete nos atendeu e nós, então, retornamos com o programa Pro-Parkinson, que havia sido extinto em 2020. Voltamos, então, com o programa Pro-Parkinson agora em junho de 2023. Seu tempo já se esgotou, Pedro. Pode concluir. Concluindo, eu teria mais muita coisa para poder aqui se expressar. Então, nosso amigo Manuel, tomando conhecimento, criou esta audiência pública e nós estamos trazendo algumas reivindicações para a nossa classe, né, para que venha atender todas as necessidades dos portadores de Parkinson da região. Beleza. Na hora dos encaminhamentos, nós vamos... Ok, muito obrigado. Muito obrigado por suas palavras. Gostaria agora que a Tatiane também pudesse usar da palavra e falar um pouco do ponto de vista do paciente. Porque depois a gente vai entrar aqui com os técnicos, falando um pouco mais de profundidade, né, sobre a doença. Tatiana, a palavra é sua. 5 minutos. Obrigada, seu Manuel. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui pela primeira vez na Câmara de Vereadores. É um momento único que realmente eu comentei com o Manuel. A gente não tem noção de como realmente é esse espaço, mas que é um espaço que é para a gente estar utilizando. E hoje, vamos dizer que não sei se é graças, mas hoje eu estou aqui devidamente ao Parkinson, que é um diagnóstico que eu tive há 6 anos e meio atrás. E eu começo falando assim, que nada é por acaso. Existe um grande plano que só ele lá em cima sabe que está preparado para nós. Quando eu recebi o primeiro diagnóstico de Parkinson, o mundo desabou, porque não tinha nenhum caso na família. Ainda mais por ser uma pessoa nova. Na época eu estava com 37 anos. Não acreditei que estava acontecendo comigo. Apesar de ter ido no médico neurologista bem conceituado, que foi em Joinville, não acreditávamos ainda. Voltei para Criciúma, fui um novo médico aqui, neurologista, fez vários exames e nessa consulta de retorno ele realmente confirmou novamente o diagnóstico de Parkinson, o diagnóstico precoce, que ele na época, na primeira consulta, não quis dar devido à minha idade. Muito nova, porque geralmente acontece em pessoas mais idosas, mais velhas. Mas, passando um tempo ainda, a família não acreditava e nem eu, né? Então, fomos para Porto Alegre, escutar mais uma opinião de um neurologista. De lá para cá, na época ele me passou assim, Tati, tu tens que tomar medicação para realmente ver como é que tu vai se comportar, como é que vai ser o teu tratamento com a medicação. E eu lembro que na época eu estava amamentando meu filho, que esse é o diagnóstico que eu tive logo recente, quando ele nasceu, ele estava com 4 meses quando eu tive o diagnóstico. E eu tomei a medicação durante 30 dias. Durante esses 30 dias ele disse assim, Tati, não precisa nem tu voltar aqui para realmente a gente conversar. Tu pode mandar um e-mail dizendo como é que tu se sentiu nesse período. E realmente foi assim,
os movimentos voltarem a normal, sabe? Então, ele realmente confirmou Parkinson aos 37 anos. De lá para cá, a minha vida mudou totalmente, porque a gente sabe que a gente depende de atividades físicas, de médicos, de medicações. E comecei a realmente mudar meu estilo de vida, tanto na alimentação quanto nos exercícios físicos. Comecei a praticar atividade física, tento me cuidar da alimentação. No começo comecei bem regradinha, vamos dizer que hoje já não estou tanto, mas eu sei que é um erro que nós, portadores de Parkinson, passamos, porque não é fácil enfrentar toda essa barra. Mas eu quero dizer que eu tive diagnóstico em 2016. Em 2017, comecei a procurar ajuda, pontos de apoio na região, e descobri que tinha um projeto da Unesc, para o Parque, em 2017. Só que na época eu não pude participar, porque era mulher. Na época, o projeto era só para homens. Então, em 2018, foi realmente a Unesc entrou em contato comigo, dizendo que esse projeto realmente abriu para mulheres portadoras de Parkinson. E eu fui uma delas que comecei nesse projeto em 2018, com mais umas parceiras minhas, que eu lembro a Márcia, a dona Luzia. Então, a gente realmente participou daquele momento em 2018. Para mim, foi uma grande alegria, por estar num grupo com os mesmos sintomas que eu estava enfrentando, mas, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, frustrante. Porque, como se tratava de uma pessoa nova, eu, no meio daquele grupo, eu era diferente deles, né? Mas, assim, foi um grupo bom, porque eu tive vários apoios, ajudei muita gente, porque com a minha força de vontade, apesar de ser nova, eu tenho minhas limitações, mas consegui ajudar muita gente. E de lá para cá, depois eu tive que optar em fazer outros exercícios, outras atividades, então eu meio que parei da Unesc, até depois veio a pandemia, então realmente foi extinto o programa da Unesc. Mas continuei fazendo minhas atividades, consegui me aposentar pela doença do Parkinson, tá? Fazem 1 ano e meio que eu estou aposentada. E de lá para cá, eu sempre tive contato ainda com algumas pessoas da época, principalmente o seu Pedro. Que esse ano realmente a gente começou a se encontrar bastante na praia. E ele começou a me conversar e ver como é que eu estava, como é que estava a medicação, o que eu tomo, o que ele toma. E até que chegou um dia ele disse, Tati, preciso conversar com você sobre umas ideias que estou tendo aqui. E realmente ele me chamou e a gente não estava conseguindo se encontrar, né, seu Pedro? A agenda é muito cheia, né? Mas teve um dia que realmente é um domingo chuvoso. Esse Tati, hoje não pode passar. Preciso conversar contigo. Onde eu fui até a casa dele na praia e a gente conversou uma tarde bem produtiva. Rimos, choramos, mas realmente a gente viu que o que realmente é necessário. A gente precisa trazer algo novo aqui para Criciúma. Algo que não tem. Algo que, quando eu tive o diagnóstico, eu não tive nenhum apoio, nenhuma base para realmente estar tendo uma informação como deveria seguir, como não deveria seguir. E a gente começou junto no dia 11 de junho, não esqueça essa data. A gente começou a conversar e assim, ele já tinha feito os contatos. No dia 12 de junho, a gente já teve a primeira reunião com a Ariete, que a gente pensou que ia sair de lá frustrada, né? Que nada, chegamos lá, ela já estava com a resposta na ponta da língua. Saímos de lá muito felizes com a volta do projeto para o parque. E de lá, então, comecei realmente a divulgar nas minhas redes sociais. Até um pouco antes, voltando, no mês de abril, que é o mês de conscientização de Parkinson, eu comecei eu publicar no meu Instagram como é que era a minha rotina no dia a dia. Você tem 30 segundos. Sim, como era a minha rotina no dia a dia. Então, assim, muitas pessoas vieram procurar, neurologista, Bruno, a Clínica Neurosul, Dr. André Nesse, começaram realmente a compartilhar o que eu estava compartilhando no meu Instagram. E eu vi que realmente começou a ajudar muitas pessoas. E a gente hoje realmente está aqui para ajudar várias pessoas que têm diagnóstico e não têm onde correr, onde pedir ajuda. Obrigada a todos. Obrigado por suas palavras e vamos dar continuidade agora, sim, trazendo os nossos técnicos aqui para falar um pouco sobre essa doença, um conhecimento realmente que precisamos, né? Afinal, é uma doença que difícil de ser identificada, a não ser quem está sentindo aí o peso dela, né? Sim. Muito bem. Começamos pelas mulheres? Tá bom, então. Cedeu os... Doutor... Então, tá bom. Certo. Você tem 5 minutos, doutor Bruno Loz Mineto, para nos falar sobre a doença de Parkinson. Tá bom, boa noite a todos. Eu sou o Dr. Bruno Loz, eu sou neurocirurgião da Clínica Neurosul e do Hospital São José. E eu falo também, acho importante frisar, em nome do Dr. Matheus Damiani, que não se pôde estar presente ainda no momento,
que é neurologista especialista em distúrbios do movimento e doenças de Parkinson, também da Clínica Neurosul. Eu sou neurocirurgião, especialista no tratamento cirúrgico dos distúrbios do movimento, e o Dr. Matheus é o neurologista especialista no tratamento clínico, né? Eu agradeço o convite do Sr. Pedro e da Tatiane. Eu acho muito importante a gente estar discutindo isso aqui hoje, até porque quando a gente fala em Parkinson em termos leigos, a primeira coisa que vem na cabeça da imensa maioria das pessoas é tremor. Todo mundo pensa no tremor e todo mundo esquece do resto. Ninguém sabe, por exemplo, ou a maioria das pessoas não sabe, que o tremor não é a condição principal da doença de Parkinson. É uma das condições que às vezes pode estar presente, às vezes pode não estar. E como o leigo fala muito em tremor, acaba esquecendo das outras coisas, e aí a gente entra naquilo que o Manuel falou a respeito de prevalência e do subdiagnóstico, né? Então, de maneira bastante sucinta, a doença de Parkinson ela é uma doença neurodegenerativa. O que é isso? É uma doença em que eu tenho a degeneração de alguma porção, alguma região do sistema nervoso central, né? E especificamente a doença de Parkinson, leva a essa degeneração, acaba levando a alguns sintomas como alteração dos movimentos, lentidão, rigidez e tremor. Esses são alguns dos sintomas motores. A gente tem alguns outros sintomas também, como alteração de humor, alteração de sono, né? E é muito importante dizer que muitas vezes esses sintomas que não estão relacionados às alterações motoras começam muito antes das alterações motoras. Então a pessoa vem aí há 2, 3 anos com sintomas, não sabe exatamente o que é, ou muitas vezes negligencia o próprio sintoma, até porque não está tão ruim, e depois de algum tempo, quando a doença vai silenciosamente aumentando e atrapalhando cada vez mais a qualidade de vida, é que a pessoa vai procurar um especialista para buscar o seu diagnóstico, né? Então, muitas vezes a pessoa chega com 2, 3, 4, 5 anos de sintoma, e a gente tem o diagnóstico, mas o sintoma já começou há 4 ou 5 anos, né? Como o Sr. Pedro muito bem disse, o tratamento é metade, ou seja, uma parte do tratamento é a parte medicamentosa, e aqui a parte mais que eu considero muito importante, as outras medidas, as outras variantes do tratamento, além dos remédios, né? Fisioterapia, acompanhamento fonoaudiológico, acompanhamento com educador físico para manter o corpo em movimento, né? Então, de maneira muito sucinta, a doença de Parkinson é isso, mas eu acho muito importante a gente frisar algumas coisas, né? O seu Pedro e a Tati, por exemplo, eles tiveram condições de buscar um acompanhamento especializado, uma assessoria adequada para a doença deles. Muita gente não tem. Muita gente não consegue esse acompanhamento adequado e passa anos tendo o seu sintoma prejudicando a sua qualidade de vida e não consegue acesso ao sistema de saúde de maneira qualificada e a tratar a sua doença de maneira qualificada, né? Outro ponto, o subdiagnóstico. Muitas pessoas, a gente falou aqui na prevalência, né? Uma prevalência em torno de, se a gente for pegar a nossa região, 250, 350 portadores de doença de Parkinson, dos que podem ser diagnosticados, sem falar em todos aqueles que não vão ser diagnosticados. Então, eu acredito que esse projeto que está sendo retomado, ele, além de ajudar as pessoas que estão com algum problema, que estão precisando de algum acompanhamento, ela vai ajudar as pessoas que estão em busca de um diagnóstico para a sua doença e não encontram. Isso é muito importante. Obrigado. Muito obrigado, doutor Bruno. Passo agora a palavra a Ariete Inês Mineto, né, que é coordenadora do curso de fisioterapia da Unesc, que vai falar sobre esta importante área, né, para a qualidade de vida da pessoa com doença de Parkinson. Bom, prezados membros dessa Câmara de Vereadores, vereador Manuel, muito feliz em estar aqui, boa noite. Tati e seu Pedro, que hoje são meus grandes amigos. Muito obrigada pelo convite e por compartilhar comigo todo esse momento. Demais comunidades, boa noite. Hoje eu falo aqui em nome da Unesc, estou como coordenadora do curso de fisioterapia, assim como também estou como coordenadora do ProPark, que foi criado em 2016, e aqui eu já venho justificar por que eram só homens na época, porque era um projeto de mestrado, uma pesquisa de mestrado, e quando a gente fala em pesquisa, a gente tem amostras e elas são homogêneas, e na época ela era para os
por uma pesquisa que envolvia homens. Então, não excluíam as mulheres por ser mulher. Bom, hoje eu estou bastante feliz em estar aqui e agradecer a proposição do vereador Manuel, desta plenária, no que se refere ao reconhecimento aos pacientes com Parkinson, pois o valor das iniciativas e das medidas tomadas por essa Casa Legislativa em prol aos pacientes do Parkinson, para mim, como fisioterapeuta, é imensurável. O Proparc ele foi criado, sim, em 2016, e aqui eu faço menção a um grande colega, o professor e doutor Paulo Silveira, que está aqui. Boa noite, Paulo. Que é um dos responsáveis pelo Laboratório de Fisiopatologia Experimental e que foi o mentor, um dos mentores desse projeto na época, em 2016, e que irá conduzir uma nova pesquisa agora com esse grupo, com canabidiol, com os pacientes de Parkinson, que a gente já está alinhando, né, Paulo? A fisioterapia, juntamente com toda a equipe multidisciplinar mencionada por Dr. Bruno, ela tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida. E esse é o nosso primordial, é o que nós primamos todos os nossos encontros nas segundas e nas quartas-feiras lá na Unesc, que agora a gente está num espaço melhor, né? Uhum. Bem bacana, por sinal. Então, a gente realiza lá atividades e exercícios em grupo, em uma frequência de 2 vezes na semana, e escolhemos trabalhar em grupo, porque os exercícios em grupo, eles são altamente benéficos para as pessoas com Parkinson, porque eles proporcionam uma série de vantagens físicas, sociais e emocionais. Como o Dr. Bruno mencionou, nem todo mundo tem acesso ao tratamento adequado ou condições para ter condições de chegar até o local que ofereça tratamento. A gente sabe que tem muitos locais que oferecem, mas para que tenha acesso, não é tão simples assim. Então, essas atividades coletivas, elas geralmente primam uma condição física e funcional dos pacientes, mas também favorecem um ambiente de interação, e lá a gente faz isso. A gente faz fisioterapia, a gente dança, a gente brinca de fazer saúde. Mas brinca de fazer saúde no sentido literário de que a gente trabalha com alegria e com comprometimento e humanismo. Nesse sentido, então, a gente veio aqui hoje e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer ao vereador e aos demais desta casa e principalmente a todos aqueles que enfrentam e lutam pela doença, pelo apoio diariamente. Então, mais uma vez, a Universidade agradece profundamente o comprometimento da causa com o Parkinson e a dedicação e o bem-estar da nossa comunidade. Boa noite, muito obrigada. E nós aqui agradecemos em nome de todo cidadão criciumense, toda cidadã criciumense e dos cidadãos que estão aqui, infelizmente, sofrendo com essa doença, a Unesc, que sempre faz frente a programas excepcionais, como é o caso aí de, como o vereador Júlio pode me ajudar, da fibromialgia, né? Tem outros, esse laboratório de feridas, enfim. A Unesc está sempre muito parceira. Bom, temos um problema e que tende a se agravar. Precisamos de políticas públicas. E agora, como fazer valer o direito dos cidadãos, neste caso, cidadãos e cidadãs acometidos pela doença de Parkinson, Excelência, Dr. Rafael Milanese Spilleri, juiz de direito aí da comarca de Criciúma. Boa noite a todos. Em nome da comarca de Criciúma, a gente agradece, vereador, o convite para comparecer a essa sessão. É uma ferramenta, a audiência pública democrática, importantíssima para que todas as instâncias de poder tenham uma sinergia e conheçam situações como as relatadas pela dona Tati e pelo senhor Pedro. Confesso que o meu avô também padeceu dessa doença de Parkinson. Não há um protocolo unificado ou público definido sobre como enfrentar, o que fazer. E o que a gente percebe no fórum
acompanhando alguns processos envolvendo doença degenerativa, famílias que não são estruturadas, não são orientadas nas redes estadual, municipal de saúde, e que às vezes o portador desse tipo de situação é maltratado, sofre violência, sofre indiferença, às vezes incompreensão. Então a gente percebe que para identificar uma situação a gente tem que ter dado número e a gente tem que ter alguma uniformidade de tratamento. Existem ações, mas são muito pontuais, envolvendo fornecimento de medicamentos. Às vezes o Ministério Público, em algumas comarcas, atua pedindo que o Estado, o município ou a União forneçam esse tipo de material, mas uma unificação de processo e protocolo, isso não existe. E isso dificulta muito que exista uma tranquilidade e uma segurança, tanto para o portador dessa doença ou dessas doenças degenerativas, como a família. Essa orientação via CRAS me ocorre com as entidades que atuam com a gente no fórum, ou outras frentes, para se dar um apoio psicológico também. A senhora relatou toda a dificuldade da recepção desse diagnóstico, a compreensão. Às vezes a família não entende, mas ela está fingindo, está brincando, não é assim, não é isso. E há um sofrimento íntimo muito grande. Então, o que a gente percebe? Protocolos objetivos de atendimento, medidas que sejam passíveis de serem encampadas, via Ministério Público, via Defensoria Pública, via órgãos que têm legitimidade de judicializar e pedir toda essa retaguarda do Estado. Então, é bom que a gente debata esse tipo de atendimento, porque dentro da responsabilidade solidária dos entes federativos em proporcionar a saúde aos cidadãos, há também a participação do município nessa tarefa. E a gente sabe, e é algo que às vezes não é tratado com a devida atenção, a melhoridade. Nós estamos numa virada da pirâmide populacional e talvez, dentro do próprio processo legislativo, vereador e vereadores, nós encontraremos um desafio, como foi na década de 90, a definição dos limites do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós tivemos algumas legislações esparsas ainda, tratando não só das doenças degenerativas, mas a melhor-idade, mas ainda não se criou a ideia de que o município, provavelmente com auxílio do Estado e da União, vai ter que trazer equipamentos, como são as casas de abrigo, os conselhos tutelares, como uma análise comunitária e uma solução que envolva, inclusive, um processo de equipamentos públicos de saúde para atender essa população. Parkinson, Alzheimer, tantas doenças que estão relacionadas também, não só com a melhor-idade, mas que acabam vindo a reboque dessa situação. O que a gente percebe, então, para encerrar, é que não há uma uniformidade de enfrentamento dessa situação e, às vezes, caminhos jurídicos existem. Monitoramento de famílias, chamar o Ministério Público, a Defensoria, porque esses órgãos conseguem trazer para a gente lá no fórum situações envolvendo, por exemplo, famílias de baixa renda. Todo esse levantamento, talvez, da assistência social, para que essas famílias recebam o tratamento, às vezes que não envolva medicamentos apenas, mas materiais, por exemplo, tratamentos que envolvam essa análise multidisciplinar, que a Unesc, que sempre é uma parceira, já desenvolve, mas às vezes é um equipamento que precisa, é um instrumento que precisa para melhorar a qualidade de vida e que talvez até de forma judicial isso pode ser proporcionado. Sem reconhecimento da dimensão, porque foi dito que não há uma obrigação de notificação desse tipo de situação, sem um enfrentamento objetivo e sem dimensionamento do que é a realidade que vocês bem trouxeram para a gente, fica difícil a gente ter uma uniformidade e levar ao poder público e para o judiciário receber esse tipo de situação. Mas eu fico até comovido da situação e da forma como vocês enfrentaram toda essa dificuldade, todo esse discernimento de ter uma visão proativa dessa dificuldade que a vida trouxe, e que isso também serve de exemplo. A minha avó não teve a oportunidade, o meu avô na época não teve a oportunidade de ter acesso. O que faz? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo?
depois de bater cabeça num tipo de atendimento médico e outro, depois em Florianópolis, é que a gente teve essa informação. Mas isso, até chegar a esse ponto, o sofrimento individual e o sofrimento da família foi muito alto. Então, se há algo que, pelo menos a parte jurídica, demandaria, é essa uniformização de protocolo, que envolve a parte de saúde, mas envolve também como trazer para o judiciário e trazer para os órgãos legitimados uma abordagem sistêmica dessa dificuldade. A gente se coloca à disposição também e renova o agradecimento à Câmara de Vereadores pelo convite que foi feito a gente. A gente vai estar sempre à disposição no que puder ajudar. Excelência, nós aqui agradecemos a sua presença aqui, muito esclarecedora. Realmente, quando se trata de doença de Parkinson, não é uma doença que tenha cura, é uma doença que precisa de qualidade de vida. E aí, todo esse equipamento que foi mencionado aqui, inclusive pela Unesc, é necessário, mas de uma forma mais generalizada, né? E como uma política pública. Muito bem. Encerradas, então, as falas pelos membros da mesa, passamos às manifestações aí do público presente e pedimos que aqueles que desejarem falar, fazer uso da palavra, por favor, dê um sinalzinho. Isso, e aí se dirijam ao púlpito e aí façam ali a sua fala de 2 minutos. Minha assessora aqui é rigorosa. Bom, então vamos iniciar aí pelo primeiro inscrito, o vereador Paulo Ferrarese, é isso? Ou vereador Júlio Kaminski. Não, tem uma tolerânciazinha aí para 30 segundos. Falar em 2 minutos. É muita gente, só 2 minutos. É agressivo. Muito boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente que conduz essa audiência pública. Um cumprimento especial a Ariete, é isso, né? Ariete, doutor Rafael, excelentíssimo senhor magistrado, doutor, que muito nos honra com a sua presença, doutor Bruno Rosa, uma satisfação receber nesta casa, o Pedro, a Tatiane e a todos que nos acompanham, aliás, muito prestigiada essa audiência. Eu gostaria de fazer 2 questionamentos, se for possível, mas também eu desejaria fazer uma contextualização dentro daquilo que a gente também vem se propondo nessa casa. Eu me sinto muito contemplado com as exposições realizadas, porque nós estaremos nos próximos dias, o vereador Manuel me permite, mais precisamente dia 9, falando sobre a saúde do cérebro, onde também acaba contemplando a questão do Parkinson. Então, nessa data, a gente vai tentar criar uma situação onde nós possamos criar a Semana da Conscientização da Saúde do Cérebro, onde, por conta disso, nós estaremos ampliando muito o debate, criando muitas discussões para buscar políticas públicas que possam nos respaldar, né, para que a cidade de Criciúma possa sair um pouquinho na frente. A gente tem acompanhado muito essa questão da saúde do cérebro. Eu também tive o privilégio de ir para Portugal, representando essa casa, conhecendo um pouquinho das políticas públicas existentes em Portugal. É um país que envelhece muito rapidamente, como é o caso do Brasil, né? Hoje nós temos uma inversão de pirâmide. Mas eu quero, antes de fazer a pergunta, eu preciso trazer para vocês uma informação de um dos requerimentos que fizemos, onde nós buscamos informação no município de Criciúma para trazer para essa casa e aí sim ampliar um pouquinho o debate. Olha a curiosidade que nós temos, vereador Maneca. Um dos questionamentos que fizemos foi: quantos idosos existem atualmente em Criciúma? Acreditem. A Secretaria de Saúde, ela nos informa que nós temos 33.909 idosos em Criciúma. 33 mil. Já a assistência social, peço um pouquinho mais de tempo, Excelência. A saúde social, ela nos reporta
ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Criciúma, informando que tem 61 mil idosos no município de Criciúma, as mesmas informações relativas acima dos 60 anos. Então vejam essa informação, o quanto que nós dentro do próprio município, do executivo, existem informações contraditórias. Enquanto a saúde diz que nós temos 33.900, a Secretaria Social diz que nós temos 61 mil. Então veja que nós já começamos o problema pela falta de informação. Então, eu só trago isso, sem exagerar, porque senão o presidente vai cortar o meu microfone. Tem 30 segundos. Então, eu só vou fazer um questionamento, senhor presidente, trata exatamente sobre a questão do Parkinson. Existe a possibilidade de atrasar os efeitos do Parkinson? Essa é uma pergunta, talvez o doutor possa nos responder. Segundo, inexiste a prevenção, obviamente, né? Não existe prevenção, né? Por perceber que a existência ela só acontece quando realmente identificada. A questão hereditária, ela interfere diretamente nisso? É possível considerar, tendo um antecessor que realmente sofreu disso? É uma tendência natural que os filhos, os netos também possam? Não sei se essa pergunta pode ser respondida, creio que, para mim, é uma informação importante. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, muito obrigado aí por suas palavras, caro vereador Júlio Kaminski. Próximo inscrito, vereador Paulo Ferrarese, por gentileza. Seria importante cada pergunta ter a resposta, porque começar muito não vai conseguir me dar nota. Porque as pessoas... É que daí a gente marcou essa pergunta? Sim. Gostaria de cumprimentar o vereador Manuel Ozeng, cumprimentar Ariete, representando aqui a Unesc, doutor Rafael, doutor Bruno, o Pedro, a Tatiane, seja bem-vindo. Cumprimentar a todos vocês que estão aqui nesta noite, ouvindo, tratando de uma doença que tem trazido prejuízos a muitas pessoas e a muitas famílias. Ariete, direcionar essa pergunta a você. Nós temos pacientes na nossa cidade, às vezes passam meses, anos, sem o atendimento do neurologista, do médico especialista na área do Parkinson. Paciente que vem perdendo movimentos, dificuldades, tem facilidade de chegar ao Unesc e ter um acompanhamento? Gostaria que você respondesse, acredito que vai contribuir muito. Fique à vontade, pode aos pacientes da nossa cidade. Obrigado. Sim. Obrigado, vereador. Boa noite, obrigada pela pergunta. É uma oportunidade de fazer o convite aos que têm familiares, aos que têm conhecidos que têm a doença de Parkinson. A universidade está de portas abertas. Lá nós atendemos aos pacientes com Parkinson, especificamente a esses pacientes, e também aos familiares. A gente recebe sempre, para que a gente possa passar instruções, todas as segundas e quartas-feiras, das 14 às 15 horas, de forma inteiramente gratuita, onde a Unesc cumpre o seu papel de universidade comunitária. E o atendimento ele é de forma multidisciplinar, além dos exercícios que a gente realiza. Eu, como fisioterapeuta, vou responder por estes. A gente tem outros profissionais da saúde colaboradores, como educadores físicos, os acadêmicos da farmácia. Então, é um trabalho desenvolvido por acadêmicos, por residentes da residência multiprofissional, saúde coletiva, saúde pública, e por professores supervisores. Vamos aproveitar, então, solicitar o doutor Bruno que já responda ao vereador Kaminski. Então, rapidamente, apenas respondendo aqui as perguntas que o vereador tinha mandado, sobre a possibilidade de atrasar os efeitos do Parkinson, né? O que é importante a gente lembrar, como a gente disse antes, é uma doença neurodegenerativa e cada pessoa, cada indivíduo apresenta uma degeneração num determinado nível, né? E explicando, né, essa degeneração nessa determinada região reduz a produção de dopamina no cérebro,
que faz com que a gente apresente todos esses movimentos mais lentificados, mais rígidos, todos os sintomas. E a medicação, na imensa maioria das vezes, é a reposição dessa dopamina, né? Então, na forma do medicamento, a gente dá o que o corpo precisa, o corpo utiliza, né? Por isso que a medicação, para quem está assistindo ali e sabe muito bem, a medicação é tomada várias vezes ao dia. Então, você atrasa os efeitos à medida em que você vai repondo esse fator que é necessário diariamente, né? Mas à medida que a doença vai avançando, você precisa repor cada vez mais, né? Então, você consegue atrasar os sintomas com as medicações. Não sei se é aqui o problema. Você consegue atrasar os sintomas com as medicações e em algumas situações em que os medicamentos utilizados já não fazem mais efeito ou estão dando para-efeitos, existe um momento em que o remédio, ele, dependendo da sua quantidade, ele começa a fazer mais mal do que bem. Aí sim a gente tem a possibilidade do tratamento cirúrgico para alguns casos específicos, né, que é o implante do eletrodo que o seu Pedro comentou ali, mas para casos selecionados. Em relação à possibilidade da questão hereditária, a questão hereditária ela existe, mas num percentual muito pequeno dos casos, né? Em torno de 5% dos casos. Na grande maioria, os outros 90%, 95% é de maneira geral. Tudo bem, então? Agora sim. Quem gostaria de fazer uso da palavra? Pois não, fique à vontade, se apresente ao nosso público e faça valer aí o seu direito de usar dois minutos da tribuna. Boa noite. Eu sou Jander Novak Felizmino, esposo da Tatiana. Então, o que eu vejo a luta deles aqui hoje? Então, é o seguinte, né? Que a gente faz 6 anos que a Tatiana está com um problema de Parkinson, né? Que eu vejo hoje assim, ó, as pessoas que têm um pouco de condições de pegar um médico, de tratamento, lá vive uma vida melhor, como ele falou aqui, né? Então, os 50% a gente acompanha eles aí. É remédio, que é 4 horas, que é um saco, né? Ela reclama todo dia. Então, tem que tomar de manhã, já acorda toda meia durinha. A gente ri que é o robozinho. Então, assim, então eu vejo hoje que a luta que eu boto na cabeça deles também, que eu falo para ela, é o quê? Eles correr atrás de pessoas que não têm condições. Então, essas pessoas... Eu vejo que assim, a gente conversou com os médicos, o que eles falam? É que a pessoa que tem mais recurso, ela consegue mais vezes no médico. Então, hoje ela tomou um remédio lá que é de 25 miligramas. Se sentiu bem, continua tomando. Até o quê? Até ela se sentir mal de novo. Quando ela começou a paralisar, com o caso da Tatiana, é a paralisação. Ela fica mais paralítica, assim, mais parada. Então, tomei a paradinha, ela toma mais outro remédio, não, vou trocar a dose. Então, tem que ter um acompanhamento diário do médico, assim, mensal. E hoje que a gente vê, não sei como é que está o setor público aí, da parte de médicos, que a intenção que eles estão querendo colocar é pegar um espaço, colocar médicos lá disponíveis para essas pessoas que não têm condições. Porque não adianta tomar um remédio, às vezes nem está dando efeito. Já tem que tomar um remédio, 15 dias por aí, né, médico? Se estiver errado, me corrija. Lá ver se essa pessoa está melhor, 30 se não segundos. está. Então, é isso que a gente... Eu até agradeço a presença de todos que vieram aqui, que a Tati convidou lá, né? Então, a gente bate para ver se conseguimos ter melhor, como é que fala, qualidade de vida para as pessoas. Que isso que tem que ter para as pessoas que são operadoras de Parkinson. Ok? Obrigado. Quem falou com a gente? Qual é o seu nome? Jander. Jander. Muito bem, Jander. Muito obrigado por suas palavras, viu? Quem gostaria de fazer uso da palavra agora? Por favor, fique à vontade. Isso é. Se identifique, né? Seu nome. Boa noite, meu nome é Hélio, eu sou esposo da Vera e... Alô, boa noite. Gostaria desde já agradecer a todos pela oportunidade e a minha esposa é um exemplo típico, diferente um pouco do que o colega ali falou. Ela fez a cirurgia do DBS, né? Fez um implante, mas também, mesmo tendo condições de fazer, hoje tem um acompanhamento físico, neurológico, né? Médico, com todo o recurso, tem que fazer fisioterapia toda semana, fonoaudiólogo, é um acompanhamento eterno, a vida toda. E a gente tem que estar preparado para isso, tem que ter um próprio familiar, às vezes precisa ter a parte psicológica.
E para isso a gente precisa do Estado. Lá, a Unesco, só temos que agradecer. Sempre nos recebeu muito bem lá. E através da Unesco a gente pôde conseguir conhecer lá o seu Pedro, a Tati, todo esse grupo aí. E eu estou enganjado agora também com eles, né? Nos convidaram para fazer parte, para que a gente possa acompanhar e colaborar, para que a gente consiga, se Deus nosso Senhor quiser e permitir, acho que nós estamos no caminho certo, né? Dessa associação, que a gente consegue reunir forças com todos os segmentos, né? Para que não é só para nós essa associação, ela vai trazer benefícios para o futuro todo, mas depois nós temos aí, deixa para as outras gerações, né? E a gente teve a oportunidade lá, gente que veio de outra cidade, daqui bem de perto, nem o médico não tinha passado, nem no médico, nem remédio estava tomando, com 3, 4 anos. Em poucas aulas que tiveram durante a semana, né, a gente pôde acompanhar, eu que sou leigo lá, acompanhando lá com a minha esposa, a pessoa só em ter o tratamento, a atenção, o carinho, conseguindo os médicos fazer marcar uma avaliação, né, para que pudesse ter tomado os remédios adequados na hora certa. Em 30, 45 dias já teve melhora do paciente, a gente só em acompanhar e olhar. O pessoal chegou mais alegre, mais motivado. Então é importantíssimo esse momento e que, se Deus quiser, vai ter, se Deus quiser, esse objetivo alcançado aí por todos. Eu queria agradecer mais uma vez. Tá? Temos muito, assim, bastante otimista com esse momento e queria agradecer a todos os parquicianos que estão aqui hoje, os familiares, que esse é o nosso objetivo maior. E não só benefício próprio, né? Mas de todos, e isso ficará para outras gerações, se Deus quiser. Tá? Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela contribuição. Mais alguém inscrito que gostaria de fazer uso da palavra? Vamos, gente, vamos falar, vamos conversar um pouco aqui. O pessoal da galeria que queira fazer uma fala aqui para a gente. Isso. Não pode se sentir envergonhado, não. Pode, enquanto isso, vai falar. Liga o microfone. Isso. Deu. Dilane Sartor. Dilane Sartor está sendo convocado. Primeira Vera. Muito bem. Temos... Oi? Dona Vanusa. Opa, Vanusa, tudo bem? Fique à vontade, faça uso da palavra por 2 minutos, se apresentando. Boa noite, meu nome é Vanusa, tá? Eu tenho Parkinson já faz 5 anos e realmente a dificuldade de conseguir um médico é bem complicado. Se a pessoa não tiver condições financeiras, um médico pelo SUS, por exemplo, neurologista, é muito difícil conseguir. Graças a Deus eu me trato com neurologista, né? Eu pago o neurologista para poder, né, me acompanhar. Mas, por exemplo, assim, ó, tu vai no SUS, tu leva mais ou menos 1 ano, às vezes 2 anos para te conseguir. A gente sabe por causa que tem outros colegas, né, que também têm a mesma doença e tem essa dificuldade. Então, e sabemos que a doença de Parkinson, ela precisa de um acompanhamento, como o doutor disse, neurologista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo é muito importante, porque muitas pessoas, além de ter a doença, por ter a doença, muitas vezes ela acaba adquirindo a depressão, né? Que a gente tem muitos colegas que têm depressão. Eu estou morando há pouco tempo aqui em Criciúma, né? Eu vim do Paraná, e lá eu já notava uma dificuldade muito grande, assim, com os colegas que também tinham a doença, né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa lutar. A associação, eu acho que ela vem para ajudar todos os familiares, as pessoas que têm Parkinson, né? Mas principalmente para a gente conseguir especialista para tratar da gente, né? Conseguir o apoio dos especialistas para nos acompanhar. Porque, como o senhor Pedro disse, e tem médicos, inclusive, que a doutora Adriana Moscovici, a doutora Mariana Moscovici, ela diz o seguinte, que 30% é medicamento, 70% é o acompanhamento de profissionais como fisioterapia, né? Uma academia. A gente precisa fazer exercício físico, porque senão a gente trava, né? A Tati sabe disso, né, Tati? Se a gente não fizer exercício físico, a gente trava. Não é só medicamento. O medicamento é fundamental, com certeza. Mas a gente precisa dos acompanhamento multidisciplinar, né, doutor, que a gente fala, né? É assim que a gente fala, né? Então, a gente está aí para lutar. Estamos todos unidos em prol da nossa, né, da nossa luta aí, da nossa associação. Tá bom? Muito obrigado, Anusa.
Agora, chamamos o senhor Edilônio Sartor, também para fazer uso da palavra. Lembrando que a Danusa trouxe aí uma demanda para a saúde mental, né? Hein, vereador? Boa noite a todos. Eu sou o Edilônio Sartor, de Morro da Fumaça. Eu sou cunhado da Tati, né? Sou casado com a irmã dela. Bonita, tá lá, galega. Quero agradecer o senhor, né, o que está presidindo a sessão, Manuel, o vereador Manuel, de grande importância uma audiência pública dessa, né, trazendo especialistas, trazendo o juiz, o doutor, porque abrange muito mais o assunto e dá norte para quem está à frente da saúde, nas repartições públicas. E eu agradecer a presença dos vereadores aqui de Criciúma presente, em especial o Kaminski, né, que eu tive a oportunidade de conhecer há alguns anos, e dizer que queria deixar depois aqui algumas perguntas, né? Não sei se eu posso. Tá. Então, dizer que é importantíssimo uma audiência pública, que isso se espalhe por outros municípios da ANREC, né, já que é uma doença que afeta na família, né, é uma doença que o relacionamento familiar, tudo muda, né? Enfim, nenhuma doença é boa para ninguém, né? Ninguém gosta, sempre vai causar sofrimento. Mas, enfim, eu queria deixar duas perguntas aqui. A primeira é a capacidade. A Unesc tem capacidade, qual é a capacidade de atendimento, falando a nível de ANREC, dos 12 municípios, se tem capacidade de absorver todo o atendimento nesse programa que a Tati e o seu Pedro também participam, se tem condições de aumentar, ou se precisa de ajuda dos poderes públicos, na verdade, como o juiz, doutor Rafael, como já salientou que, né, as esferas municipais também têm que participar, né, elas são obrigadas a dar a saúde, né, pela legislação brasileira, tem que dar acesso à saúde, se elas têm que entrar também nisso, se é fundamental acontecer isso, e de que forma isso pode acontecer. E para o doutor Bruno, desculpa que eu não anotei os nomes. E para o doutor Bruno, como está os estudos científicos em relação à doença? O que o senhor pode nos falar em relação a presente e futuro? É isso que eu queria deixar. Obrigado. Muito bem, então, pode começar? Então, tá bom, fica à vontade. Eu não lembro o nome dele, mas... Edilânio. Tá, enfim. Em relação à capacidade, até hoje, à tarde, no final da tarde, eu nem conversei com a Tati ainda e com o seu Pedro, a gente está diariamente buscando novidades para o projeto, né? Hoje à tarde fiz mais uma parceria com o curso de Educação Física e o irmão até do nosso professor vai ser convidado a participar com acadêmicos do curso de Educação Física e a gente vai ampliar o horário para um grupo de dança. Então, assim, a Unesc ela vai ampliando. Nós temos uma estrutura física bem considerável. Creio que qualquer parceria com qualquer instituição, seja ela pública ou privada, ela sempre é bem-vinda a título de angariar, de incrementar o suporte, né? Em termos de estrutura física, em termos de capacidade de profissionais aptos e habilitados para dar suporte e sustentação aos pacientes, a gente não pensa hoje em um número limitado. Porque nós começamos, né, seu Pedro e Tati, eu acho que foi com 14 ou 15 pessoas no primeiro encontro, hoje nós estamos com 36, se eu não estou equivocada. A minha lista hoje atualizada está com 42 pessoas. Essa lista é mutante, então assim, e a gente não se sente pequeno. Nós saímos, já passamos por 3 espaços nesse semestre, e se precisar, ampliaremos os horários, os espaços, enfim, eu acho que a gente consegue sim. Muito obrigado. Doutor Bruno.
Bom, em relação ao que há de mais novo, né, o entendimento da doença, ele já está, em termos de como é que funciona a circuitaria, ele já está bastante estabelecido. O que se sabe, de maneira geral, de mais novo, que a gente tem alguns novos medicamentos que são utilizados, né, em adjuvância, ou seja, em conjunto com o medicamento da levodopa, né, nunca substituindo a levodopa, para tentar ajudar a melhorar os sintomas. E o mais novo que a gente tem na questão da neuromodulação, como eu tinha citado antes, que é o implante, né, e como isso é uma coisa relativamente nova, né, isso data de 1987, os primeiros, e depois foi se aprofundando mais, se estudando cada vez mais novos alvos dentro da mesma terapia. Então você usa o mesmo procedimento em alguns locais diferentes do cérebro e vai estudando algumas modulações diferentes para tentar ajudar aqueles pacientes que estão precisando mais. Isso é o que tem de mais novo, né? É isso aí? Isso. Muito obrigado, doutor. Vamos agora chamar o... Eu gostaria de convidar o Edno lá do... Senhor Edmo... Se colocou no compromisso, Edmo. Coisa do Pedro, hein? Gostaria de convidar o senhor Edno, que nos recepcionou em Araranguá. Eu e a Tatiana fomos convidados por ele e fomos muito bem recepcionados, e eu gostaria que o Edno também se expressasse. Então tá. Boa noite, vereador presidente dessa audiência pública. Boa noite, boa noite. Boa noite, vereadores, autoridades da mesa, comunidade que nos assiste. O meu nome é Edino Abate. Hoje eu já estou ex-presidente da Associação de Parkinson de Araranguá. Está mudando a diretoria agora e nós estamos... A nossa associação já funciona desde 2003. A gente, mais bem ou mais mal, já temos um convênio com a Universidade Federal. O pessoal que faz Universidade de Fisioterapia nos ajuda. Uma vez por semana a gente se encontra, nós temos lá já 30 pessoas que participam. Toda sexta-feira a gente se reúne, vai ter lá 15, 16 practicionando e fazendo tratamento. E gostaria de agradecer o tempo a nós disponibilizado aqui nesta audiência pública. Muito obrigado. Obrigado a você. Econômico nas palavras, hein? Vamos, agora sim, é a nova presidente da associação? Não? A secretária. Quem é? Ah, é? Está escondidinho. Boa noite a todos, todas, né? A gente, só apresentar mais um pouquinho a nossa associação, dar um oi para a Ariete, minha colega de mestrado aí na Unesc, né? Jamais pensaríamos nos reunir num evento desse, né, Ariete? Mas então, o senhor Valdir Machado Aguiar é o nosso atual presidente. O Valdir, né, ele tem o Parkinson, né, ele tem a doença, e ele é nosso presidente agora, e eu estou secretariando, sou professora aposentada, sempre, geralmente tem esse papel, né, de fazer a secretaria, mas na verdade eu sou uma voluntária, porque a nossa associação, ela é composta por doentes, pelos cuidadores e pelos voluntários que fazem parte desse grande grupo, que hoje a gente já contabiliza em torno de 200 pessoas em Araranguá, juntamente com as famílias, né? Porque nós temos aqui, por exemplo, a família do seu Valdir junto com ele, né? Eu também tenho um cunhado que tem Parkinson, por isso a gente faz o acompanhamento lá. Então, mais ou menos, só colocar essa situação e agradecer aí o convite e a oportunidade para a Tati, né, do seu Pedro. E, assim, lembrar a importância da universidade, da pesquisa e da extensão, né? Porque a própria Ariete já falou que hoje está sendo feita pesquisa em torno do uso do canabidiol, né? E lá o UFSC em Araranguá também, né? A Ariete deve ter contato com a Poliana. Então, era isso que a gente queria deixar aqui e agradecer mais uma vez. A gente já teve a visita de vocês também, né? Então, é isso. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado a você. Deixa eu ver aqui quem gostaria de fazer uso, pois não? Patrícia, enfermeira Patrícia. Quase? Quase, falta muito pouco já, enfermeira. Boa noite, meu nome é Patrícia, eu sou da Associação de Saúde Mental aqui de Criciúma. Eu não tenho Parkinson, mas eu tenho 4 doenças crônicas, uma delas
antipáticas e eu já fiz uso de neurologista pelo SUS várias vezes, porém teve uma ocasião que eu tive que esperar 4 anos para ser atendida por falta de comunicação no sistema. E como acadêmica da 10ª fase de enfermagem, isso me preocupa pelo bem-estar de outras pessoas, porque eu já acompanhei muitas pessoas com Parkinson e eu sei o quanto é necessário a integralidade do cuidado, que é o cuidado do sujeito num todo, não só o físico, o mental, o espiritual, o emocional, o social. O meu TCC é com dança-terapia e eu fico muito feliz com esse projeto da Unesco, que eu não estava sabendo. E a dança-terapia, ela estimula a circulação sanguínea, a criatividade, a coordenação motora, a autoestima, a resiliência, a perseverança, o sistema opioide endógeno, que é responsável por reduzir algumas dores do corpo, e também reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, eu fico muito feliz que exista, porque eu não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei, de ter que esperar tanto tempo para serem atendidas. Muito obrigado por suas palavras, Patrícia. Com quem poderemos contar agora para ganhar R$3.000 por 2 minutos aqui? Dona Sônia quer falar? Dona Sônia. Pois não, fica à vontade, Helena. Sônia? Não, pode vir, ela já vem em seguida. Não, é Helena. Se apresente e faça uso aí dos seus 2 minutos. Boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite aos vereadores, aos convidados. Então, eu sou mãe da Patrícia, eu acompanho ela, sou cuidadora dela e aprendi muito com ela. E eu queria deixar uma pergunta, se é possível, e já como encaminhamento, se é possível a Unesco estender o horário de inscrições, porque eu acho assim, um horário de 1 hora muito pouco tempo. E também acompanho várias pessoas que sofrem desse mal, né? E fico feliz também de saber que a Unesco está acolhendo, que para mim é uma novidade no momento. Eu agradeço. Boa noite a todos. Muito obrigada. Muito obrigado a você por contribuir com a gente aqui, com a sua fala. Sônia. Sônia. Ah, então tá. Mas ela vai se apresentar, né, Sônia? Tá bom. Boa noite a todos. Eu me chamo Sônia. Meu esposo é portador de Parkinson. Ele tem uma outra doença degenerativa, que é a demência de Corpus de Levy. E quando a gente descobriu, começou com ele tendo depressões. Até então, aí a gente levou, não aguardando pelo SUS, porque a consulta do SUS, como ele diz, a gente está falando, porque quem não tem condições, fica. A minha família, a gente não é rico, mas a gente se une no momento assim da dor. E foi um momento assim, um paga uma coisa, outro paga outra. Meu marido usou psicólogo, psiquiatra, depois de um tempo levamos uma neurologista para fazer uma ressonância. É muito caro, você espera pelo SUS, por exemplo. Eu estou aguardando uma ressonância pelo SUS, vocês vão pagar, até hoje não sabe quando vai sair. Então a gente pagou, gastou o que tinha e o que não tinha, aí para descobrir esse tipo de doença. E a gente passava noites e noites sem dormir, meu marido teve surtos psicóticos, essa questão da psicologia, igual lá, né? Se puder, vai ser muito bom. Hoje ele está outra pessoa, que ele passou por fisioterapia, tivemos que pagar quase tudo dele. O SUS foi dar para ele depois umas 10 sessões de fisioterapia. O restante foi nós, familiares, que pagamos. Um filho paga uma coisa, o outro paga outra coisa. Eu ficava noites sem dormir, por causa dos problemas do meu marido. No outro dia eu trabalhava o dia inteiro. E não tive uma ajuda de SUS, ninguém, nem postinho, nem nada, nunca tive. Entendeu? Agora, quando a Tati começou a fazer essa associação, engajei meu marido, graças a Deus ele tem outra visão. Algumas pessoas veio nos visitar outro dia e falaram assim, nossa, como fulano está diferente, mais feliz, porque ele socializou nas pessoas, ele voltou à igreja, meu marido não ia à igreja, meu marido era, a gente é uma pessoa de estar na igreja no dia a dia. Aí eu percebi que ele tinha vergonha dos tremores, que ele põe as mãos no bolso, de vez em quando. Agora ele para, ele estava indo nas reuniões, ele bota nos exercícios, ele segura, eu falo assim, não precisa segurar. Ninguém tem nada a ver com se você tremeu, não. Agora ele vai à igreja, ele treme, nada a ver, é normal, cada um. Então ele está se sentindo mais vivo, mais ativo, sentindo assim, que ele pode estar no meio das pessoas. Então, se a sociedade, se os grandes que estão ministrando aí,
prefeitos, vereadores, correr atrás de alguma coisa para facilitar a situação, não só das pessoas de Parkinson, mas outras doenças degenerativas, em todos os sentidos, porque a saúde não só aqui no nosso país está uma vergonha. Então, se a gente puder unir, ajudar ao menos a gente aqui, fazermos o melhor para nós todos, será bom. Obrigada a todos. Muito obrigado por suas palavras, Sônia. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Muito bem, então vamos iniciar pelos encaminhamentos aqui com os nossos membros da mesa. Vamos ver aí quem gostaria de participar, sugerindo alguns encaminhamentos para que a gente pudesse depois, então, ver de que forma encaminharemos isso, né, via Câmara, via Executivo e da forma que a gente puder. Você quer fazer uso da palavra, Pedro? Pode ser. Muito bem. Então, nós, membros da Associação Portadores de Parkinson de Criciúma, estamos trazendo aí uma pauta de reivindicação, estamos deixando aí com o nosso vereador Manuel, e eu estou repassando para ele essas reivindicações, eu não sei se eu tenho espaço para poder comentar elas, mas enfim. Vamos trabalhar com 5 minutos, tá bom? Tá bom. Então tá. Incluir o mês de abril para a conscientização dos apoiadores de Parkinson, da doença de Parkinson, no calendário oficial do município, nos eventos e das suas datas comemorativas. Tentar nos ajudar aí, junto aos órgãos públicos, um espaço para as atividades multidisciplinar. Nós temos essas atividades lá na Unesc, mas nós precisamos dar continuidade em outros setores, em outros segmentos. Então, nós gostaríamos de sugerir aí por exemplo, nós sabemos aí que a Fundação Municipal de Esportes tem lá nas suas instalações lá atividades de ping-pong, academia e outros tipos de equipamento. E como a maioria de vocês são sabedores, inclusive saiu uma reportagem a nível nacional recentemente, está comprovado de que essa prática esportiva, principalmente essa prática do ping-pong, ela traz vários benefícios aos portadores de Parkinson. Haja vista que todo parkinsiano tem problema de equilíbrio e reflexo e também de postura. E essa prática de jogos de ping-pong, segundo os especialistas, ele traz vários benefícios para os portadores de Parkinson. Nós sabemos também que aqui em Criciúma tem um centro de convivência do idoso que dizem que é muito equipado. Eu, por exemplo, não conheço. Alguns colegas nossos estão pleiteando aí que também trabalhamos aí junto ao poder público para que nos concedam um horário e um espaço nesse centro de convivência do idoso. Haja vista que lá existe vários tipos de práticas de equipamentos, de jogos dos mais variados, que também é importante para a terapia do Parkinson. Também gostaríamos nós vamos fazer uma campanha, vamos lançar uma campanha e gostaríamos também que a Câmara nos ajudasse a fazer uma campanha para que voluntários se apresentem, né? Para que nos deem também apoio, haja vista que nós estamos buscando um espaço, uma casa para a associação em breve, né? Nós precisamos ter um endereço, um local de referência, e nós vamos começar a trabalhar na busca de voluntários para que deem apoio para a nossa associação. Essa ideia aqui veio de Joinville, que hoje tem uma associação lá na Zona Sul de Joinville, onde ela é atendida por voluntários.
Nesse local, as pessoas são atendidas por psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos, nutricionista, fisioterapeuta e neurologistas. Lógico que tudo é muito organizado, né? Mas, enfim, esses voluntários estão toda semana lá prestando atendimento aos portadores de Parkinson. Como foi falado anteriormente aqui, o Manuel pelo menos citou que o Parkinson ele atinge as pessoas acima dos 60 anos. Isso não é uma informação mais verídica, né? Nós temos aí o caso da Tatiana, que teve Parkinson precoce com 36 anos. Nós temos conhecimento que aqui em Criciúma tem uma pessoa, tem um jovem com 28 anos que já está diagnosticado com Parkinson. E agora chegou para nós também a informação que tem uma moça com 18 anos que já está diagnosticada com Parkinson. Então, vocês vejam que essa situação está cada vez mais, as informações, elas chegam mais rápido, e nós temos conhecimento de que essas pessoas, né, estão enclausuradas, são constrangidas, né, por causa desse problema, né? A dona Sônia falou ali do esposo dela, que tinha vergonha, que nós temos aí conhecimento de que não só a dona Sônia, mas a maioria dos portadores de Parkinson, uma das suas práticas é fazer exatamente isso, é se enclausurar. Ficam com vergonha, ficam constrangidos e, se não tiver um acompanhamento e se não houver essa divulgação, nós temos muitas pessoas aí que estão precisando de ajuda. Então, voltando a reforçar, aí, dia 11 de abril, remete-se ao Dia Mundial da Doença de Parkinson. Essa data, 11 de abril, é em homenagem ao Dr. James Parkinson, britânico, que foi o primeiro a publicar um artigo, né, referente a essa doença. Em homenagem ao Dr. James Parkinson, é por essa razão que dia 11 de abril é considerado o Dia Mundial da Doença de Parkinson. De acordo com a lei também 2.730 de 2020, foi instituído o mês da conscientização da doença de Parkinson, que nós já falamos, né? E estabelece a tulipa, uma flor aí vermelha, como símbolo da doença de Parkinson. Então, nós estamos deixando essas reivindicações e outras aí e outras demandas nós já repassamos para Manuel, e gostaríamos que a casa, né, se unisse à nossa associação e nos ajudassem a ter êxito nessas reivindicações. Muito obrigado e estou à disposição para, se alguém quiser fazer alguma pergunta. O presidente está se colocando à disposição aí para qualquer dúvida em relação à atuação da associação e às reivindicações aí. Se realmente vocês aprovam, aqui já vamos tratar de fazer a votação agora. Se aprovam as demandas trazidas aqui pelo presidente Pedro, permaneçam como estão. Os que discordarem, se manifestem. Aprovado, Pedro. Muito bem. Por unanimidade, hein? Muito bem. Quem mais da mesa gostaria de contribuir com algum encaminhamento? Bom. À vontade. Acompanhando a trajetória do seu Pedro, pesquisas e mais pesquisas, eu tiro o chapéu para ele, né? Porque a gente sabe que não é fácil procurar os nossos direitos, mas ele não está procurando só para ele, está procurando para todos nós, né? Ele quer ver realmente o bem. E assim, o que eu vejo nessa parte que ele está realmente querendo montar a associação, é o espaço que a gente pensa
grande. Porque aqui a Criciúma, vamos dizer, a cidade maior do sul do estado aqui de Santa Catarina, não tem. Né? A gente vê que Blumenau tem, Joinville tem, Tubarão também tinha, mas realmente foi extinto. E assim, a gente vê como o pessoal realmente está procurando, tá? Porque a partir do momento que a gente teve o contato, que a gente começou nas mídias, nas redes sociais, enfim, tem muita gente nos procurando. Todos os dias eu recebo mensagens, tá? De portadores, de familiares, querendo conhecer o projeto, querendo saber da associação, como é que faz para participar, porque a família realmente não tem, às vezes, condições de estar ajudando e não tem nenhuma orientação, né? E essa associação, o que a gente busca? Passar isso, ser um ponto de referência de informações, de orientações, através do quê? De parcerias com os nossos médicos, né? Principalmente ali, hoje a gente está falando bastante da Neurosul, porque abraçou a nossa causa. Desde o começo, quando eu comecei a publicar, eles começaram a repostar, começaram a nos incentivar, tá? E assim, eles estão dispostos, já estão como nossos parceiros, a realmente a gente chegar no objetivo de ter um espaço montado, né? E realmente ter todos esses atendimentos médicos, que facilitaria muito a vida de todo mundo. Desde a parte neurológica, como de nutri, psicólogo, como já foi falado aqui. Então, assim, muitas pessoas realmente estão nos procurando, e assim, eu particularmente entrei vamos dizer, no bonde do seu Pedro aí, de gaiato, mas eu estou vendo a importância que está tendo, tá? Porque assim, eu não imaginava que eu, moradora lá do Dem Bosque, vamos dizer, chegaria onde cheguei hoje aqui, na Câmara de Vereadores de Criciúma, através da minha doença, através do Parkinson, tá? E eu vejo que isso aqui, o que é? Como diz a minha prima, nada por acaso. Eu acredito que alguma coisa tem ainda para me fazer aqui pela sociedade, tá? E sem querer, eu acredito que eu estou começando a fazer isso agora, de estar ajudando as pessoas a orientar as pessoas a realmente chegar num ponto que precisam de ajuda dos profissionais, né? Tanto a parte do médico, quanto a parte da IET, da Unesp, quanto a parte também dos direitos de advocacia. Porque eu sei que quando realmente eu tive o diagnóstico, continuei minha vida normal, trabalhando, cuidando do meu filho, que, como eu falei no começo, nada por acaso, mas Deus realmente deu o meu filho na hora certa, no momento exato, porque eu tinha minha filha Thaísa, que está aqui presente, tenho, né, graças a Deus. E quando ela estava com 10 anos, a gente começou a sentir a vontade de ter um outro filho. E esse outro filho demorou a chegar. Mas, assim, hoje, realmente, eu entendo o porquê que ele demorou. Depois de 2 anos, realmente, eu consegui engravidar. E logo que ele ganhou, que eu ganhei ele, veio perfeito, como realmente eu sempre pedi a Deus. Ele veio para me dar força, porque depois de 4 meses eu tive diagnóstico. Então, assim, se eu não tivesse tido ele naquele momento, naquela época, eu, de repente, não teria aceitado de uma maneira melhor, assim, né? Então, assim, o que eu vejo, a gente precisa desse apoio de todo mundo. A parte jurídica entra também, porque na época eu lembro que eu continuei trabalhando, depois de 2 anos e meio, eu não conseguia mais me concentrar, tá? Me atingiu muito, assim, a memória. E, querendo ou não, a gente ou cuida da gente, ou a gente vai cuidar da empresa, vamos dizer assim. E com o apoio da minha família, do meu marido, da minha filha, dos meus pais, que estão aqui presentes também, minhas irmãs. Todo mundo assim, Tati, em primeiro lugar é a tua saúde. E eles estão aqui hoje em dia, são a prova disso. Eu sei que às vezes eu deixo a desejar, mas eu tenho apoio total deles, tá? E eu vejo assim, o quanto é importante, né? Depois de 2 anos e meio, eu realmente fui me aprofundar nos direitos que o portador de Parkinson tinha e que tem. E eu vi que eu poderia estar me encostando naquela época, devido à doença. E eu consegui me encostar, fiquei encostada 2 anos e meio, e depois eu perdi o encosto, porque o perito que me atendeu disse que eu estava apta a trabalhar, vida normal. Só que realmente eu não consegui, tá? Não consegui, concentração para mim é meio complicado, falar, até peço desculpas, também não sou uma boa pessoa para falar, mas assim, depois de 2 anos e meio, um advogado me orientou o quê? Tati, tu tem direito à aposentadoria. Então, vamos entrar com pedido de aposentadoria. E fiz o processo todo, e na primeira perícia que eu tive com o perito médico, eu não conseguia, quando eu entrei no consultório, eu não conseguia nem sequer tirar o atestado médico do envelope que eu levei.
de tão, na época, de tão, assim, atacada que eu estava, sabe, dos sintomas realmente do Parkinson. Que teve fases ali que realmente eu não conseguia escovar meu dente, eu não conseguia lavar meu cabelo, sempre tive dificuldade de fazer unha e fazer escova no meu cabelo. Então, assim, são sintomas que eu já vinha tendo aos poucos, mas que não parava para perceber. Até porque na correria do dia a dia, a gente sabe que ninguém para perceber. E eu lembro que na minha família o que tinha muito era artrite, artrose, osteoporose. E eu imaginava que eu ia ser uma pessoa dessa no futuro, né, com esses sintomas. Mas que na realidade não. Foi comprovado realmente, o meu diagnóstico não foi por genética, porque na família não existe, mas sim devido ao estresse elevado que eu tive na minha vida, uma fase da minha vida, e que desencadeou essa doença. Hoje, como eu falei, nada é por acaso. Se realmente eu herdei, vamos dizer assim, essa doença, é por algum objetivo que eu tenho realmente lá na frente. E hoje eu estou percebendo que realmente esse objetivo é estar ajudando as pessoas que têm o mesmo problema que eu tenho, né? E assim, é gratificante ver o rostinho de cada um que chega para mim. O Arieste, tu me desculpa, tá? Mas eu praticamente já estou trabalhando na Unesc. Porque todo mundo chega e pergunta assim, é a Tati da Unesc, do programa do ProPark. Então, assim, estou contratado pela Unesc, mas sem fins lucrativos, né? Porque eu não posso trabalhar, porque senão eu vou perder meu aposento. Então, assim, eu vejo como esse movimento que a gente está atingindo, que a gente está chegando nas pessoas, está sendo de grande importância. E exatamente no dia 11 de junho, como eu falei que a gente começou, hoje a gente está dia 27. Na Unesc, né, a gente começou no dia 28 de junho. Então, exatamente um mês que a gente está no projeto da Unesc, como mudou, como realmente o pessoal está nos procurando. Gente, muito obrigada e eu espero que realmente toque o coração de todos vocês, porque assim, olhando para mim, vocês vão dizer, eu não tenho nada, mas só quem sente na pele sou eu. Tem muitas vezes que realmente eu tento disfarçar os meus sintomas, até mesmo dentro da minha própria casa, porque eu não quero que realmente eles vejam a minha dificuldade. Obrigada. Muito obrigado pelo seu depoimento, Tatiana. Realmente emocionante, né? A gente sensibiliza com essa condição que a gente vê que realmente traz um sofrimento muito grande. Mas, enfim, por isso que a gente está aqui, unidos, para que a gente busque, pelo menos, uma forma de minimizar esse sofrimento, né? Mais alguém da mesa gostaria de fazer algum encaminhamento? Eu só gostaria de, oportunamente, algumas pessoas me questionaram por que a associação ainda não tem o CNPJ definitivo. Através da mídia, aí, uma empresa de publicidade aqui em Criciúma nos procurou, né, e está fazendo um trabalho para nós de cortesia. Já fazem 40 dias, né, que eles estão nos auxiliando. Eles estão fazendo um trabalho nos auxiliando para nós criarmos vão criar o nosso slogan, vão contribuir com o nome da associação, vão também, estão trabalhando para fazermos um site, desenvolver ali, além de desenvolver o site, estão desenvolvendo uma página no Instagram e no Facebook, que é a empresa Empória aqui de Criciúma, uma agência de publicidade. Também gostaria de agradecer à Unesc, né, por esse apoio integral aí que está nos dando. A Neurosul também, que tem aberto essa parceria importante. Já conseguimos resolver duas situações que estavam aí represadas. Enfim, a todos os nossos colegas lá parquianos que estão frequentando toda segunda e quarta-feira, obedecendo aquilo que é pregado por todos os especialistas, né? Temos que seguir em frente, porque a doença é muito grave. Muito obrigado a todos. Muito bem.
Então, eu vou tomar a liberdade de fazer uma proposição, que é a criação de uma comissão. Aí vocês escolhem as pessoas e a gente aqui, juntamente com vereadores, vamos fazer uma comissão para começar a pensar e a discutir uma boa política pública para as pessoas portadoras de doença de Parkinson. Se todos concordam, permaneçam como estão. Se alguém tiver alguma objeção, se manifeste. Compromisso, hein? De acordo, vamos fazer a comissão. Compromisso. Muito bem. Agora, a Helena gostaria de fazer também uma sugestão de encaminhamento. Se tiver mais alguém que esteja pensando aí uma boa ideia para a gente encaminhar via essa audiência, por favor, se manifeste. É um momento oportuno para isso. Então, boa noite de novo. Eu me chamo Helena. Eu sou moradora lá do bairro Renascer. Sou amiga do seu Manuel há muitos anos. E que amiga. E eu gostaria de fazer um pedido em nome dessa casa, ver se é possível entrar com o pedido de prolongamento de horário para inscrição lá na Unesc para as pessoas portadoras do mal de Parkinson e também no melhor atendimento a essas pessoas. Essa é a minha proposta. Boa noite e obrigado. Vamos ver de que forma vamos encaminhar isso, mas se todos concordarem, permaneçam como estão, e quem tiver alguma objeção ou algum queira se manifestar contrariamente, se manifeste. Não, estou vendo que consentiu. Não, ela pediu para que fizéssemos um encaminhamento solicitando ampliação de horário ali para atendimento e talvez isso, para inscrição. Não tem inscrição. Ah, não? É por ordem de chegada. Estamos abertos. Eu vou responder, eu sei que não era uma pergunta, mas me permite, vereador. Sim. Esse horário, ele é agora das 14 às 15 horas em função da nossa demanda. Mas a gente até já está com um estudo para montar isso como um estágio obrigatório na fisioterapia. Então, sendo um estágio obrigatório, ele acaba compondo um turno de 4 horas. Então, eu creio que essa proposição sua, ela não tem nenhuma dificuldade de ser realizada. Ótimo, que bom. Já temos uma aí quase que efetivada. Mais alguém aí da plateia aí, da nossa... Pois não. Tem gente que tem dificuldade até no transporte. Horário, não tem... Por gentileza, se dirija aqui. Hélio, vem aqui até a tribuna e faça esse encaminhamento aqui. Isso pode ser Da associação já. A gente pode acompanhar lá pessoas que deixaram de ir em função de não ter... Às vezes a família trabalha. Comece do começo. Durante o dia, né? Então, a reivindicação é que, se for possível, alguma situação, um auxílio na parte do transporte, sabe? Todas são reivindicações que tem que estudar, né? A maioria tem, mas tem muitos que não tem. Ninguém para levar aquele familiar que está em casa, né? Não tem nem acompanhante, não sabe nem os direitos. Tem gente que tem direito, né? Isso tem a parte jurídica depois para a gente poder analisar, né? Porque hoje tem o acompanhante, tem direito. Então, todos esses detalhes, toda essa estrutura que a gente precisa ter para poder... A associação estando já com o CNPJ facilita para que a gente possa também requerer essa importância do transporte coletivo para as pessoas que não têm. Só citar o seu nome no microfone. Meu nome é um nome bem famoso, só um nome famoso, Hélio Costa. Tá bom, Hélio Costa. Legal. Tudo bem, então? Podemos dar por finalizada a nossa audiência de hoje? Ou alguém gostaria de fazer alguma colocação, um encaminhamento e contribuir? Isso. Perfeito. Perfeito. Bem lembrado, vereador. Obrigado. Nada como ter um assessor, vereador. Bom, então, colocado em votação aqui a sugestão de encaminhamento que seja possibilitado aí o transporte aos pacientes, né, que
são acometidos pelo mal de Parkinson. Eu acredito até que... porque... Doutor Bruno, ela pode ser uma doença... Ela pode ser caracterizada por uma doença incapacitante, né? E com isso ela entra no rol das pessoas com deficiência, né? A pessoa que é portadora ou não. Tem? Mas sim, mas ela tem essa possibilidade. Isso a lei federal parece que já prevê, né? Basta a gente... Eu acho que precisa ter uma compreensão. Eu entendi o lento. Quer usar o microfone, vereador? O Marcelo chegou aqui e registra. Então, vamos chamar ele aqui. Chama ele, registra. Enquanto o vereador se dirige à tribuna, eu gostaria de fazer menção aí à chegada do nosso secretário de saúde, e gostaria que ele comparecesse aqui à nossa mesa e fizesse uso da palavra aqui. Cedo do meu lugar. Acélio Casagrande, nosso secretário da Saúde, aliás, secretário de excelência. Obrigado pela presença, secretário. Vereador, pode ficar à vontade. Ô, Maneca, compreendendo aí o teu questionamento, né, isso é uma questão que a gente precisa ter muito claro, com relação à questão da incapacidade real, né, é que normalmente, dependendo da situação que você quer incluir num projeto de lei, como também nós já tivemos o exemplo da fibromialgia aqui nessa casa, e uma das questões que se discute é exatamente isso, mas é incapacitante, no laudo médico, CID considera isso, pode ser considerado a deficiência, que é o que você, né, que Vossa Excelência busca em relação ao questionário do doutor Bruno. Então, eu acho que esse detalhe é importante, né, que fique muito claro, né, dentro da ciência, se realmente se enquadra perfeitamente nisso, para que aí sim o projeto de lei possa ser viabilizado para efeitos deficientes. Cumprimentar também o secretário Acélio, que muito nos honra com a sua presença também, e os colegas, né, que lá estão também acompanhando o secretário. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Secretário, temos 5 minutos. Eu creio que o senhor pode nos ajudar muito, nos esclarecendo aqui, esclarecendo as pessoas que estão participando dessa nossa audiência de hoje, sobre a doença de Parkinson. Muito boa noite. As políticas públicas do município, né? Boa noite, vereador Manuel, aos demais vereadores que se fazem presentes aqui, né? Também a Tati e ao seu Pedrinho. Seu Pedro esteve lá junto com a Tati, na Secretaria da Saúde, há poucos dias, né? Nos levando esse movimento de criar essa associação em defesa a essa doença crônica, né? Dita melhor assim, que traz a cada dia uma surpresa de precocidade, né? A doença ela começa a aparecer, e até por um trabalho que o mundo vem fazendo no diagnóstico mais rápido, e o diagnóstico precoce, ele é sempre o melhor caminho para o melhor tratamento e também para a melhor cura, né? Então eu quero parabenizar aqui aos vereadores por essa audiência pública e dizer que nós estamos em tratativas já de colaboração com a associação, de procurar os melhores caminhos, né, da humanização no atendimento também desses que acabam diagnosticando com mal de Parkinson. Podem contar com a secretaria, nós estamos com um trabalho hoje, e a Catiane até que está aqui, nossa enfermeira, ela apresentou no seu mestrado uma tese interessante nessa área dos crônicos, porque nós queremos um controle absoluto, vereador Maneca, de monitoramento das pessoas, saber exatamente quantas e onde elas estão e como é que elas estão sendo tratadas. Esse é o primeiro caminho que nós combinamos com a Tati lá na secretaria. Onde, quantos e como estão sendo tratados. E como o poder público pode
vereador Kaminski, pode melhorar ainda mais, né, esse tratamento. Então, nós, acredito, eu cheguei atrasado porque eu estava num outro evento apresentando a sociedade lá do Rio Mãe, né, o nosso Santo Agostinho, que vai ser inaugurado dia 24, quero aproveitar para convidá-los, mas eu chego atrasado, então espero que todo o trabalho feito de diagnóstico aqui hoje chegue às nossas mãos para que possamos juntos construir esse caminho melhor aí de atendimento a todos aqueles que precisam e que com certeza podem cuidar, podem contar com o nosso apoio integral aí. Estaremos aqui quantas vezes for necessário e atender a Tati, ao seu Pedrinho, a toda a sua equipe, a sua diretoria, né, jurídica também, para poder encontrar os caminhos. Então, parabéns aí pela audiência pública e esperamos aí os encaminhamentos para a gente poder ajudar. Muito bem, então, obrigado, secretário, por estar aqui com a gente, fazendo esses esclarecimentos, essa fala. É importante até porque as pessoas estão realmente angustiadas, né? Porque elas realmente, a política pública na área relacionada à doença de Parkinson, me parece que ainda precisa dar uma melhorada, né? Pois não. Só mais uma que a gente gostaria de solicitar. Sim. Eu vejo que é uma falta que a gente não tem hoje, seria a carteira de identificação. Seria a carteira de identificação, né? Porque a gente... E onde estão? É isso que eu falei. Sim, porque hoje eu tiro por mim. A gente tem os direitos, né? E só que às vezes o laudo, tem lugares que só o laudo não aceitam. Então a gente teve que realmente solicitar um projeto realmente para estar desenvolvendo a carteirinha, sabe? Não só a carteirinha de estacionamento como a gente tem hoje em dia, né? Sim. Mas que identifica assim, onde eu vou num shopping, num cinema, num show, ou vários, tipo, até mesmo de avião, que a gente realmente tem esses descontos para estar utilizando. Certo. Né? Então, é um ponto que eu queria deixar destacado, que realmente a gente tem esse direito, só que muitos lugares não fornecem esse direito, até pela gente não ter essa documentação. É como se fosse uma carteirinha de estudante. Né? A gente queria uma carteirinha como identificar. Isso, para identificar como portadores. Então, vamos colocar em votação a sugestão de encaminhamento aqui da Tatiana de se criar, né, uma identificação em forma de uma carteira que tenha validade legal, né, vereadores? Sim. Por isso... A carteira seria o mais apropriado? Olha, eu acredito que sim, tá? É como se... Sim, que identifica com mais facilidade, porque tem lugares que o laudo eles não aceitam. Não, por exemplo, eu fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro teve um ponto turístico que me pediu a carteira de identificação como PCD, tá? E eu não tinha, só tinha o laudo. Então, ele disse assim, vocês procuram realmente ter conhecimento para realmente vocês terem acesso a essa carteira. Só que na época eu lembro que eu fui e eu não consegui localizar alguém que realmente fazia, né? Então, realmente seria uma coisa para a gente ir atrás. Então, colocar... Oi. Microfone. Temos 2 segundos. Temos 2 segundos ainda. O microfone deu. Só falei isso porque, como na fibromialgia tem a questão do colar de girassóis, né, o que eu quero aproveitar a carteira, sim, porque é um documento formal, identificação, até para, né, mas algo que identifique no contato. O Pedro falou sobre a questão da tulipa vermelha. Sim. Né, quem sabe pode criar tipo um bottom, alguma coisa com uma tulipa vermelha, que possa fazer essa identificação. Então, eu sugiro uma situação parecida em relação a isso. Obrigado, presidente. Obrigado. A importância da comissão, Tatiana, para a gente começar a discutir tudo isso, né? É muito bom. Muito bem. Excelência, doutor Rafael, gostaria de fazer de suas considerações finais? De tudo aquilo que foi exposto, me parece que a organização até jurídica da própria associação, porque algumas matérias teriam que ser melhor avaliadas, né, talvez por uma assessoria jurídica, porque foi dito em carteira a título genérico de PCD. Como existem outras doenças que têm um tratamento específico, não necessariamente que causem incapacidade, mas o diagnóstico em si. Me vem à mente agora a questão do autismo.
Então, se você tem a qualificação, isso não sei, doutor Kaminska pode me ajudar, direito público o senhor é mais adiantado do que eu, se existe uma necessidade de uma lei federal que reconheça o Parkinson, uma vez diagnosticado, que conceda todas essas prerrogativas, transporte público, acesso prioritário, e não necessariamente necessitar de um laudo para que só quando, sob o ponto de vista médico, ortopédico, depois talvez o doutor saiba melhor do que eu, se tenha que ter uma capacidade quase que absoluta para ter direito a esse tipo de tratamento. Às vezes, já o diagnóstico da doença já conferia essa prerrogativa a quem é portador desse documento. Muito bem. Muito obrigado, doutor. Tudo bem? Então, vamos encaminhando aqui para os finais, melhor dizendo, agradecendo a presença de todos e todas nesta audiência. Muito obrigado mesmo, porque valeu daqui ver esse panorama, né, de pessoas realmente comprometidas com o seu ente, né, querendo o melhor, né, para que ele realmente viva com qualidade. E a gente sabe o quanto isso realmente é importante, né, porque a família também, como foi dito aqui, sofre com isso. Agradecer aqui a todos da mesa, a Ariete, o doutor Bruno, secretário, a Célio Casagrande, que sempre nos atende prontamente, ao Pedro, que é presidente da Associação dos Portadores da Doença de Parkinson, é isso, Pedro? Isso. Estou correto em falar assim? Sim. Tá bom. Tatiana é vice-presidente? Eu estou como Vice-presidente, tá bom. Democraticamente. Ao doutor Rafael Milanese Spiller, juiz de direito da comarca de Criciúma. Muito obrigado, excelência, mais uma vez por sua presença. E a todos que nos deram a honra de suas presenças, muito obrigado mais uma vez. E eu dou por encerrada esta audiência pública.